Você já parou para pensar que algumas dores humanas são tão intensas que nem a morte consegue apagá-las? Que sentimentos de raiva, inveja e traição podem se transformar em algo mais sombrio, mais pesado, algo que permanece entre o mundo dos vivos e o desconhecido, pronto para assombrar aqueles que ousam cruzar seu caminho? Hoje, eu trago para vocês uma história que mistura tradição, medo e sobrenatural. Uma história onde a raiva de uma mulher traída não morreu junto com ela, e onde apenas uma benzedeira, uma mulher dotada de fé e coragem, ousou enfrentar o espírito que carregava ódio e mágoa acumulados por anos. Imagine uma comunidade pequena, cercada por histórias antigas e crenças que misturam religião e superstição. É nesse ambiente que o nosso relato começa. As pessoas já haviam sentido estranhos arrepios, sombras que pareciam se mover sozinhas, e vozes sussurrando no silêncio da noite. Mas ninguém imaginava que tudo aquilo tinha uma origem tão dolorosa, tão cheia de ressentimento, que ultrapassaria os limites do natural. O que vocês vão ouvir hoje não é apenas uma lenda contada para assustar crianças ou para gerar boatos. São relatos de moradores, testemunhos de pessoas que sentiram a presença dela, de objetos que se moviam sem explicação, de portas que batiam sozinhas e de noites inteiras em que ninguém conseguia dormir. São acontecimentos que desafiam qualquer explicação lógica, e que mostram o quanto a fúria de um coração ferido pode ser poderosa. E é aqui que entra a benzedeira, a figura central desta história. Ela não era apenas uma mulher comum da comunidade. Era alguém respeitado e temido, capaz de sentir presenças e energias que escapavam à compreensão da maioria. Quando as pessoas perceberam que algo estava errado, que o espírito da mulher traída não descansava, recorreram a ela, confiantes de que somente sua fé e conhecimento poderiam enfrentar aquilo que ninguém mais ousava. Mas enfrentar o espírito de uma mulher que morreu com ódio profundo não é tarefa simples. Cada gesto, cada palavra do ritual precisava ser perfeito. Cada erva usada, cada oração, cada símbolo carregava peso e responsabilidade. E, mesmo assim, ninguém poderia prever como a força daquela raiva se manifestaria. Nos próximos minutos, você vai descobrir como tudo começou. O sofrimento da mulher traída, a morte trágica, os primeiros sinais sobrenaturais que começaram a assombrar a comunidade e, claro, o papel da benzedeira nesse confronto arrepiante. Você vai ouvir relatos que parecem impossíveis, que fazem questionar até onde vai o mundo que podemos tocar e até onde os espíritos podem caminhar entre nós. Então, se acomode, apague as luzes se quiser entrar completamente no clima, e prepare-se para sentir arrepios. Porque a história que vou contar não é apenas sobre o que aconteceu com ela, mas sobre o que ainda pode estar acontecendo, mesmo hoje, entre sombras, sussurros e presenças que se recusam a descansar. A história que vamos explorar começa em uma pequena comunidade, cercada por tradições antigas, onde cada gesto e cada palavra carregavam significados que iam muito além do que podemos ver. Lá, a vida das pessoas era simples, mas profundamente ligada à fé, aos costumes e ao respeito pelo sobrenatural. E foi nesse cenário que a mulher traída começou a escrever sua própria tragédia. Ela era conhecida por sua beleza e por um coração generoso, mas a confiança que depositava nas pessoas acabou sendo traída de maneira cruel. A dor de perceber a infidelidade do parceiro a consumiu aos poucos, dia após dia, até que um sentimento sombrio começou a crescer dentro dela, uma raiva silenciosa, carregada de mágoa, que se tornaria poderosa demais para ser contida. Alguns vizinhos chegaram a notar mudanças em seu comportamento. Olhares perdidos, sussurros para si mesma e uma tristeza que parecia carregar não apenas ela, mas todo o ambiente ao redor. Quando a morte dela finalmente chegou, ninguém poderia imaginar que aquela partida não traria paz. Diferente do que acontece normalmente, o espírito da mulher traída parecia permanecer entre os vivos. Os primeiros sinais começaram de maneira sutil, portas que batiam sem vento, sussurros incômodos vazios, passos no meio da noite. Pessoas que passavam perto da casa relatavam um frio inexplicável e uma sensação de serem observadas. E não era apenas imaginação. Algumas crianças começaram a falar de uma mulher que a chamava de longe, outras sentiram mãos invisíveis tocando seus ombros. Animais, especialmente cães e gatos, se comportavam de maneira estranha, evitando determinados cômodos ou olhando fixamente para o nada. Tudo indicava que a raiva da mulher traída havia se transformado em algo tangível, algo que permanecia entre eles, alimentando o medo da comunidade. Foi então que as pessoas, tomadas pelo desespero, decidiram procurar a benzedeira. Ela era conhecida por ter contato com forças espirituais,
e sua reputação se espalhava por várias cidades vizinhas. A comunidade acreditava que ninguém mais poderia lidar com aquilo. E, de fato, quando a benzedeira chegou, percebeu imediatamente a força do espírito. Não se tratava de uma simples presença, mas de uma energia carregada de ódio, que parecia desafiar até mesmo o mundo físico. Antes mesmo de iniciar qualquer ritual, a benzedeira avisou: o que estamos lidando aqui não é normal. Esse espírito não descansou por causa de uma dor profunda, e sua raiva atravessa o tempo e a morte. Essa declaração fez com que todos sentissem o peso do que estava por vir. Cada detalhe contava: a hora certa, os objetos certos, as palavras corretas, porque qualquer erro poderia intensificar a presença e transformar o medo em algo ainda mais perigoso. Nos dias que antecederam o ritual, a comunidade se dividiu entre a esperança e o pavor. Alguns acreditavam que a benzedeira conseguiria, outros temiam que o espírito se vingasse de todos que tentassem interferir. Pessoas relatavam noites sem sono, sonhos perturbadores, e o constante arrepio de saber que algo invisível observava cada passo. As histórias que antes pareciam exageros começaram a se tornar rotina, vizinhos vendo sombras que se moviam sozinhas, velas apagando de repente, e uma sensação constante de presença indesejada em todos os cantos da casa onde ela viverá. Foi nesse clima de tensão que a benzedeira decidiu que era hora de agir. Mas antes de começarmos a narrar o ritual, precisamos entender que o sofrimento, a traição e o ódio daquela mulher não eram superficiais. Eles eram profundos, e é isso que torna a história tão arrepiante. A energia que ela deixou no mundo dos vivos não era apenas vingança, mas a manifestação de uma dor que ninguém conseguiu apaziguar. E é justamente essa combinação de sofrimento humano e sobrenatural que torna o que está por vir ainda mais aterrorizante. A cada momento, você vai perceber como a fúria de um espírito pode se transformar em sinais e manifestações que desafiam a lógica, e como a coragem de uma benzedeira foi posta à prova em um confronto que ninguém na comunidade jamais esqueceria. Diante de tanto medo e de tantos sinais inexplicáveis, a comunidade percebeu que precisaria de uma solução, algo que fosse além da lógica e que pudesse enfrentar uma força que não podia ser vista, mas que podia ser sentida em cada canto da casa, em cada sombra que se movia, em cada sussurro que surgia no silêncio da noite. Foi então que a benzedeira se tornou a última esperança. Ela não apenas conhecia rezas e rituais antigos, mas também possuía a sensibilidade de perceber energias e intenções que escapavam à compreensão da maioria. Acreditava-se que, através de sua fé e de seu conhecimento ancestral, seria possível lidar com o espírito da mulher traída e, quem sabe, trazer algum tipo de alívio para a comunidade que vivia aterrorizada. Antes de iniciar qualquer ritual, a benzedeira explicou à comunidade que aquilo que estavam prestes a enfrentar não seria fácil. Cada gesto, cada palavra, cada erva usada, cada símbolo colocado no ambiente, precisava ser preciso. Qualquer erro poderia fortalecer o espírito ou provocar consequências ainda mais intensas. Ela ressaltou que se tratava de um confronto entre o mundo dos vivos e a energia de uma mulher que morreu com a raiva e a mágoa enraizadas em sua alma. Para que você entenda melhor o que estava por vir, é importante ter uma visão geral do que aconteceria durante o ritual. A benzedeira planejou 5 etapas fundamentais. Primeiro, reconhecer a presença do espírito e preparar o ambiente. Segundo, utilizar ervas, símbolos e rezas específicas para criar proteção. Terceiro, confrontar o espírito e tentar compreender suas intenções. Quarto, lidar com as consequências imediatas do confronto, que poderiam incluir manifestações físicas e sobrenaturais. E, finalmente, observar se a energia permanecia ou se havia algum sinal de alívio. Essa visão geral já deixa claro que o processo não era simples e que ninguém na comunidade poderia interferir sem risco. Cada passo tinha um propósito, e cada ação da benzedeira seria decisiva para determinar se o espírito da mulher traída se acalmaria ou se continuaria a assombrar aqueles que permanecessem em sua órbita. Nos próximos capítulos, você vai acompanhar o desenrolar de cada uma dessas etapas. Vamos conhecer o momento em que a comunidade recorreu à benzedeira, como o ritual foi conduzido, o confronto direto com o espírito e as consequências sobrenaturais que se seguiram. Prepare-se, porque a tensão vai aumentar, os arrepios vão surgir, e cada detalhe vai mostrar que algumas forças não podem ser subestimadas. Quando os primeiros sinais sobrenaturais começaram a se intensificar, a comunidade finalmente percebeu que não havia outra saída. Ninguém conseguia dormir, o medo se espalhava pelas ruas, e cada noite parecia mais longa e silenciosa do que a anterior. Foi então que decidiram procurar a benzedeira, uma mulher conhecida não apenas por sua fé,
mas pela coragem de lidar com forças que a maioria consideraria perigosas ou impossíveis de controlar. Ao chegarem à sua casa, os moradores estavam visivelmente nervosos. Cada um contava suas experiências, sombras que pareciam se mover sozinhas, portas batendo sem explicação, objetos que apareciam fora do lugar, sussurros no meio da noite e o frio súbito que percorria os corpos quando se aproximavam da antiga residência da mulher traída. A benzedeira ouviu atentamente cada relato, sentindo imediatamente a intensidade da presença que a aguardava. Ela explicou que não seria um processo simples. A energia que emanava do espírito da mulher traída era densa, carregada de ódio e mágoa acumulados por anos de dor. Qualquer erro poderia piorar a situação ou até mesmo tornar a força do espírito ainda mais poderosa. Ela avisou que precisaria preparar o ambiente com cuidado, utilizando ervas específicas, símbolos de proteção e rezas que já haviam sido testadas em situações parecidas, mas que nada podia garantir sucesso absoluto. Apesar do medo, a comunidade confiou nela. Sabiam que a benzedeira era a única que poderia enfrentar aquilo sem se colocar em perigo desnecessário. Alguns moradores tentaram permanecer próximos para apoiar, mas rapidamente perceberam que a tensão no ar era quase palpável. O ambiente parecia carregar um peso invisível, um frio que não vinha do vento, mas da presença constante da mulher traída. E foi nesse clima de expectativa e medo que a benzedeira começou a traçar os primeiros passos do que seria um confronto que ninguém jamais esqueceria. A procura por ela não foi apenas um pedido de ajuda, foi o início de um caminho sombrio, onde cada decisão, cada gesto, poderia significar a diferença entre acalmar o espírito ou intensificar sua raiva. Com a comunidade reunida à distância, a benzedeira começou a preparar o ambiente para o ritual. Cada detalhe era crucial: velas posicionadas de forma específica, ervas aromáticas queimando lentamente, e símbolos traçados no chão com cuidado. O ar estava pesado, impregnado de um cheiro forte de incenso e de ervas secas, que misturava tranquilidade e tensão. Ela explicou que essas preparações não eram apenas simbólicas, cada gesto tinha um propósito espiritual. As velas representavam proteção e iluminação, as ervas serviam para purificar o espaço e afastar energias negativas, e os símbolos desenhados no chão criavam uma barreira que o espírito sentiria ao tentar avançar. Tudo precisava ser executado com precisão, porque o menor deslize poderia intensificar a presença que já se mostrava poderosa e impaciente. Enquanto ela recitava suas rezas, o ambiente começou a mudar de maneira sutil, mas perceptível. O frio intenso que se espalhava pelos cômodos tornou-se mais concentrado, e sombras começaram a se mover de maneira inquietante. Cada palavra da benzedeira parecia desafiar a força invisível que habitava aquele espaço. Os moradores que observavam de longe relatavam arrepios e um sentimento de ansiedade crescente, como se o próprio medo tivesse se materializado. Mesmo com toda a preparação, a benzedeira sabia que o momento mais crítico ainda estava por vir, o confronto direto com o espírito. O ritual de proteção era apenas o primeiro passo, o escudo que permitiria que ela se aproximasse sem ser dominada pela energia da mulher traída. Cada gesto, cada oração, cada símbolo colocado no chão era uma promessa silenciosa de que enfrentaria o que muitos considerariam impossível. E assim, com o ambiente preparado e a tensão atingindo seu ápice, a benzedeira deu início à fase mais perigosa de todo o processo. O ritual não era apenas um ato de fé, era um teste de coragem diante de uma força que ninguém podia controlar totalmente. Quando a benzedeira começou o confronto direto, o ambiente mudou completamente. O ar ficou pesado, quase sólido, e um frio gélido percorreu cada canto do cômodo. Sombras começaram a se alongar e se contorcer, como se tivessem vida própria, enquanto um sussurro baixo e carregado de raiva percorria o espaço. Era o espírito da mulher traída, presente, observando, e pronto para reagir a qualquer movimento. A benzedeira manteve a calma, recitando palavras antigas e precisas, carregadas de fé e autoridade. Cada oração tinha o objetivo de conter o ódio que emanava do espírito, tentando acalmá-lo e direcioná-lo para um estado de repouso. Mas o espírito não se entregava facilmente. Gemidos longos e quase humanos ecoavam, o cheiro de ferro e de terra morta invadia o ar, e o frio se intensificava, congelando mãos e pés daqueles que ousavam se aproximar. Em determinado momento, uma sombra se ergueu acima do círculo de proteção. Parecia maior do que qualquer pessoa, com movimentos abruptos e cheios de ódio contido. A benzedeira ergueu a mão e continuou a recitar as palavras sagradas, firme e confiante, mesmo sentindo o peso da energia que ameaçava empurrá-la para trás. A cada instante,
Parecia que o espírito tentava quebrar a barreira invisível, avançar e se libertar daquilo que ainda o prendia ao mundo dos vivos. A tensão atingiu seu ápice quando objetos começaram a se mover sozinhos. Cadeiras caíram, velas apagaram e janelas bateram, como se a própria casa estivesse reagindo à força da mulher traída. Mas, passo a passo, com cada oração repetida, cada símbolo desenhado, a benzedeira começou a sentir que a energia começava a ceder, não totalmente, mas o suficiente para que uma comunicação tênue se estabelecesse. Foi nesse instante que a benzedeira percebeu algo essencial. O espírito não queria apenas assustar, queria ser entendido. Era a dor da traição, o sofrimento acumulado, a raiva que não encontrou saída em vida, que se manifestava ali de forma intensa. Ela sabia que aquele era o momento decisivo, em que sua fé e coragem determinariam se o espírito permaneceria preso ao ódio ou se encontraria algum tipo de paz. O confronto mostrou que enfrentar um espírito carregado de emoções humanas não é apenas um teste de coragem, mas um lembrete sombrio de que sentimentos poderosos, quando não resolvidos, podem atravessar a própria morte e continuar a assombrar o mundo dos vivos. Quando o ritual terminou, nem todos sentiram alívio imediato. Embora o espírito da mulher traída tivesse sido parcialmente contido pela benzedeira, a energia que ele deixará para trás ainda podia ser percebida. Objetos continuavam a se mover sozinhos, sombras apareciam nos cantos escuros, e o silêncio da noite carregava um peso que nenhum morador conseguia ignorar. A comunidade começou a perceber que, mesmo após o confronto, algo havia mudado. O medo não desaparecera completamente, ele se transformará em uma presença constante, quase invisível, que lembrava a todos da raiva e da dor que haviam atravessado a morte. Algumas pessoas relatavam sonhos perturbadores, onde a mulher traída aparecia em suas casas, observando-os com olhos cheios de mágoa. A benzedeira explicou que nem sempre é possível que espíritos tão carregados de ódio encontrem paz de imediato. A força de suas emoções pode permanecer no ambiente, influenciando aqueles que vivem ali. O ritual havia dado algum controle, mas não eliminara completamente a presença sobrenatural. E foi nesse clima de tensão contínua que a comunidade passou a viver. O ritual trouxe esperança, mas também a consciência de que algumas feridas, especialmente as que carregam dor e traição, podem persistir além da vida. O aprendizado para todos foi claro: nem tudo que é resolvido em rituais espirituais se encerra rapidamente, algumas forças simplesmente permanecem, lembrando constantemente do que não foi perdoado ou compreendido. Mesmo após o ritual, a sensação de que algo permanecia não deixou a comunidade em paz. Muitos acreditavam que o espírito da mulher traída nunca havia realmente encontrado descanso. Aqueles que passaram pela casa relataram arrepios constantes, sombras que surgiam sem explicação e sussurros baixos que pareciam repetir antigas mágoas. Alguns moradores evitavam determinados cômodos, enquanto outros sentiam uma presença invisível os observando a qualquer momento. Não era apenas medo, era a certeza de que a energia da mulher traída ainda permeava o lugar, lembrando a todos que algumas dores não desaparecem com a morte. A benzedeira, por mais poderosa que fosse, reconheceu que certas forças vão além da compreensão humana e que algumas maldições podem permanecer, invisíveis, mas sentidas por todos que se aproximam. A história mostra que o ódio e a raiva, quando acumulados e não resolvidos, podem atravessar fronteiras que a maioria considera intransponíveis. O espírito da mulher traída se tornou um lembrete sombrio de que emoções intensas, especialmente as não curadas, podem continuar a influenciar o mundo dos vivos, mesmo após a morte. E assim, a comunidade aprendeu a conviver com a presença invisível, mantendo respeito e cautela, mas sabendo que, às vezes, nem mesmo os rituais mais poderosos conseguem apagar completamente a força de um espírito movido por mágoa profunda. Se há algo que a história da mulher traída e da benzedeira nos ensina, é que emoções humanas podem ter um poder muito maior do que imaginamos. Raiva, mágoa, dor, sentimentos intensos, quando não resolvidos, podem atravessar fronteiras, influenciar vidas e até mesmo, segundo relatos, permanecer no mundo que julgamos seguro. O que aconteceu naquela comunidade nos mostra que algumas feridas não cicatrizam sozinhas. A mulher traída carregou seu sofrimento até o último momento de vida, e mesmo depois de morta, seu espírito continuou a assombrar aqueles ao redor. É um lembrete sombrio de que ignorar a dor ou deixar ressentimentos se acumularem pode ter consequências que ultrapassam o que podemos controlar. Mas há também uma lição de coragem e fé. A benzedeira, mesmo diante de uma força invisível e aterrorizante, se manteve firme. Ela nos mostra que enfrentar nossos medos, ainda que eles pareçam impossíveis de dominar,
é a única forma de criar alguma forma de equilíbrio. Sua determinação trouxe um pouco de controle à situação, permitindo que a comunidade pudesse, mesmo que parcialmente, encontrar algum alívio diante do sobrenatural. E se pararmos para refletir, essa história vai além do terror. Ela nos questiona sobre como lidamos com nossos próprios sentimentos. Quantas vezes guardamos mágoa ou raiva? Quantas vezes permitimos que a dor não resolvida interfira em nossa vida e nas pessoas ao nosso redor? Talvez o espírito da mulher traída seja apenas uma metáfora do que todos nós enfrentamos internamente. Forças invisíveis que, se não forem confrontadas, permanecem, lembrando-nos da necessidade de enfrentar, compreender, quando possível, liberar o que nos aprisiona. Então, ao ouvir essa história, sinta o arrepio, reconheça a tensão, mas também reflita. Há lições escondidas mesmo nos relatos mais sombrios. O medo pode ser intenso, mas ele nos convida a observar, a entender e a agir. Talvez o maior terror esteja não apenas no espírito que não descansa, mas naquilo que carregamos dentro de nós, esperando ser resolvido. Se esta história te arrepiou, você não está sozinho. Muitas pessoas sentem uma mistura de fascínio e medo quando ouvem relatos como o da mulher traída e da benzedeira. E é exatamente por isso que o Pesadelos Reais existe, para trazer relatos assustadores, histórias inexplicáveis e mistérios que nos fazem questionar o que existe além do que podemos ver. Mas não basta apenas ouvir. Queremos saber de você. Já vivenciou algo que não consegue explicar? Sentiu presenças estranhas, sombras que se moviam ou vozes que ninguém mais podia ouvir? Cada comentário seu pode virar inspiração para novos relatos, novas histórias que exploram o desconhecido e nos lembram de que o mundo é maior e mais misterioso do que imaginamos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de curtir este vídeo. Cada like ajuda a trazer mais histórias sombrias e arrepiantes diretamente para você. E, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal agora mesmo. Assim você não perde nenhum relato, nenhum mistério e nenhuma história que desafia a lógica e provoca arrepios. Além disso, compartilhar este vídeo com amigos que também gostam de mistérios e sobrenatural é uma forma de manter viva a discussão sobre o inexplicável. Cada vez que alguém assiste e comenta, o Pesadelos Reais se torna uma comunidade ainda mais forte de pessoas que, assim como você, não tem medo de explorar os limites do que conhecemos. Lembre-se, suas experiências importam. Cada relato, cada comentário, cada interação ajuda a construir o universo do canal. Se você já sentiu algo estranho, se já percebeu o inexplicável ao seu redor, compartilhe conosco. Pode ser uma história curta, um fenômeno que aconteceu em sua casa, ou simplesmente uma sensação que não consegue explicar. Cada detalhe conta e pode até se tornar parte de um próximo vídeo. E não se esqueça, este canal é feito para quem busca o desconhecido, para quem quer sentir arrepios, entender o sobrenatural e mergulhar em histórias que desafiam a mente. Sua participação é essencial para manter viva a chama do mistério. Enquanto encerramos esta história, é impossível não sentir o peso do que foi contado. O espírito da mulher traída continua sendo um lembrete sombrio de que algumas dores e rancores não desaparecem com a morte. Elas permanecem, invisíveis, observando e lembrando aqueles que ainda vivem da intensidade das emoções humanas. O que aconteceu naquela comunidade não é apenas um relato de terror, é uma lição sobre a força do que sentimos. A dor não resolvida, o ódio acumulado e a traição que não foi perdoada podem ultrapassar limites que julgamos definitivos. Alguns espíritos não descansam porque algumas feridas nunca cicatrizam, e esta história é uma prova disso. Ao mesmo tempo, a benzedeira nos mostra que a coragem e a fé podem enfrentar até mesmo o desconhecido. Enfrentar o que nos amedronta é a única forma de recuperar algum controle, de compreender os mistérios que rondam nossas vidas e de criar proteção contra forças que escapam à nossa compreensão. E é aqui que entra o convite para a reflexão. Quantas vezes deixamos que a raiva, o ressentimento ou a dor nos dominem? Quantas vezes ignoramos sinais ou sentimos presenças que não conseguimos explicar? Talvez a história da mulher traída seja um alerta. Não se trata apenas de espíritos, mas de emoções que carregamos, que podem se tornar tão poderosas quanto o sobrenatural. Então, ao desligar este vídeo, leve consigo o arrepio, o mistério e a reflexão. Lembre-se de que o mundo é maior e mais misterioso do que podemos imaginar, e que histórias como esta nos ensinam a olhar com respeito para o desconhecido, mas também para nós mesmos. O espírito da mulher traída pode ainda caminhar entre nós, invisível, silencioso, lembrando que algumas forças não podem ser ignoradas.
E enquanto houver dor não resolvida, enquanto houver segredos e mágoas, o mistério continuará a nos rodear. Prepare-se para ouvir mais histórias, para sentir arrepios e para explorar os limites do inexplicável. Porque no Pesadelos Reais, cada relato nos aproxima do desconhecido, e cada arrepio é um lembrete de que nem tudo que sentimos ou vemos pode ser explicado.